a partir do texto do Evangelho de hoje, que é João. E no início do capítulo 6, eu gostaria de falar um pouco antes do nosso texto. No início do capítulo 6 acontece a multiplicação dos pães e peixes. Uma delas acontece ali no início do capítulo 6 do Evangelho de João. Texto que também está repetido em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas no capítulo 9. Dali segue a história que Jesus andou por cima d'água, encontrou os discípulos apavorados no meio da madrugada. Vocês imaginam quanto que Jesus andou por cima d'água? Qual o trajeto? Já pararam para pensar quantos metros será que Jesus andou em cima d'água? Se vocês tivessem que chutar. O Lago da Galileia, nas partes mais largas, ele tem 13 quilômetros de largura. Jesus foi mais ou menos até o meio do lago. Ele andou de 5 a 6 quilômetros por cima d'água. A gente já acha excepcional quando a gente imagina que ele deve ter andado assim uns 15 metros. A gente até pensa, tem um lagarto, né, que anda por cima d'água, não sei se vocês já viram, ele vai correndo e os passos dele são tão rápidos que é possível ele andar por cima d'água. A gente acha que Jesus é tipo um lagarto daqueles. Mas aquele lagarto corre uns metrinhos, ó. Jesus andou esses 5, 6 quilômetros. No meu ponto de vista, essa não foi nem a coisa mais difícil que ele fez. Ele chegou na casa de um pai uma vez, desesperado pela menina que tinha morrido, e falou: menina, levanta. Ela levantou. Uma mulher uma vez tocou na barra da roupa dele e ficou curada. E ele falou: senti que de mim saiu o poder. Mas são coisas milagrosas, a gente diria fantásticas. Isso tinha acontecido naquele dia. No dia seguinte, que é como começa o nosso texto, aquela multidão vai atrás de Jesus. A multidão que tinha se satisfeito com pães e peixes, seguiu os discípulos e tentou achar Jesus. Não acharam, acharam só de manhã cedo. As pessoas perguntam lá no versículo 25, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus responde de uma forma até grossa, áspera. Jesus e alguns dos seus discípulos não são bons de marketing. Aqui é um desses exemplos. Jesus diz mais ou menos assim, olha, vocês não estão aqui atrás de mim porque vocês creem naquilo que eu falei lá, antes de vocês encherem a barriga. Vocês estão aqui justamente porque encheram a barriga de graça e estão querendo mais. Eu estou parafraseando, mas é isso que está no nosso texto ali. Vocês conhecem aquela frase? Vocês chamam alguém para ir na casa de vocês almoçar, aí a pessoa precisa sair logo depois do almoço, ela fala assim, olha, eu vou ter que fazer igual o cachorro magro. É comer e sair. Eu não sei de onde é que tiraram essa ideia de que cachorro magro, onde ele ganha comida, ele vai embora. Pela minha experiência, onde o bichinho ganha comida, é ali que ele fica. E é esse povo, está querendo mais comida. Jesus responde, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. E a fé em Jesus sempre foi o objetivo de todos os milagres dele. Ele não veio para ser um milagreiro. Ele não veio para ser o cara que resolve todos os problemas. Ele não veio para dizer para você, você não vai mais ter problema financeiro, você não vai mais ter problema na família, ninguém mais vai ficar doente. Nenhum desses apóstolos por aí jamais se atreveu em falar que Jesus me diz que vocês não vão mais morrer. Ele sabe que é mentira, assim como a maioria das outras coisas que se diz é em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Hoje em dia, Jesus não veio para ser aquele que resolve os nossos problemas desta vida. Os milagres, por exemplo, da multiplicação daqueles pães, aquelas pessoas viram apenas a dádiva, não viram
quem estava dando as coisas para eles. Não viram quem era o doador. Não perceberam Jesus como seu Salvador, mas gostaram da comida que ganharam. Vocês não gostariam se eu falasse, gente, de surpresa para vocês, eu não falei nada para ninguém, mas eu estou assando um churrasco aqui atrás, depois do culto vocês são meus convidados, pode ficar tranquilo, já está tudo pago. Não tem não se alegrem. Mas vocês não iam adorar? Se eu falasse, eu vou sair daqui agora e vou levar todo mundo lá no Cebolas para comer lanche. Ou pizza, decide o que vocês querem, eu pago. Quem não gosta? Quem não gosta que alguém lhe faça favores? Que alguém demonstre que gosta, sei lá, com presentes? Mas aquelas pessoas esqueceram de quem estava dando as coisas para elas, e que era muito mais poderoso do que simplesmente multiplicar pães e peixes. Então Jesus pega esse ocorrido com a comida, para falar da comida espiritual. Ele não diz que a comida física não é importante. Ele não fala nada disso. Mas ele fala qual é a comida mais importante, que o cristão precisa. Ali até aparece uma palavra que fala assim, não trabalhem a fim de conseguir coisas nesse mundo, coisas que se estragam. Que trabalho que aquele povo teve? Ficar sentado ouvindo Jesus e depois comer? Eles não trabalharam. A palavra trabalho aqui entra como algo mais. Fala assim, olha, façam as coisas, não simplesmente para isso, mas para ganhar alimento espiritual. E a gente quer chegar lá nesse alimento espiritual. Nós sabemos como é que é importante alimentar-se bem. Uma das primeiras coisas que a gente ensina para os nossos filhos é que eles se alimentem bem. Eu não lembro agora se foi por ocasião do nascimento da Isa ou da Sara, mas eu acho que foi da Sara, porque a Sara mal nasceu, já estava comendo. E aí, ela estava no quarto, já estava se amamentando bem, e tinha uma outra moça do lado que dava até dó, porque o bebê dela, se não me engano, tinha nascido antes ainda da Sara, e não tinha mamado ainda. Aquela mãe estava beirando ao desespero, porque filho, sei lá, não comia. Então a gente, desde cedo, entende a importância de alimentar-se bem. A verdade, porém, é que muitos de nós nos alimentamos mal. Demais de coisas que não prestam e de menos de coisas que a gente deveria comer mais. E normalmente a gente come demais de tudo. Certa vez eu estava num lugar, uma pessoa sentada à mesa com a gente recusou, não sei se era churrasco, o que era, mas a pessoa recusou e falou assim, não, desculpa, eu estou cheio, não quero mais não. Aí a própria pessoa se corrigiu, não, a gente não devia falar, eu estou cheio, a gente devia falar, eu estou satisfeito. Eu falei, se fosse verdade, mas normalmente a gente recusa quando está cheio, não quando está satisfeito. Então a gente se sabe a importância que é alimentar-se bem, porque alimentar-se mal vai ter diabetes, possivelmente, pode dar um AVC, pode dar um ataque cardíaco, pressão alta, desnutrição, e por aí vai. A falta de comida espiritual também causa problemas. Mas muito pior do que causar uma doença física e matar nesse mundo, já que a gente está tão preocupado com a morte, muito pior do que isso é matar eternamente. Se a falta de boa alimentação pode levar à morte, a falta de alimentação espiritual, e eu vou dizer boa alimentação espiritual também, que estão oferecendo umas coisas por aí que não passa de palha, não é alimento espiritual de verdade. A falta desse alimento espiritual pode causar a morte eterna. E como é que se trabalha para conseguir essa comida espiritual? Pela fé em Jesus Cristo. Vejam o que diz 1 João 3, 23, 24. E o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece os mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Estar em Cristo. E a gente que teve o privilégio de crescer numa igreja
ou estar há bastante tempo numa igreja que ensina a palavra de Deus, a gente sabe como é que é estar unido a Cristo. Não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente fazer oração, não é simplesmente falar de Jesus lá fora, mas é uma vida toda em que Jesus é o mais importante. Em que Jesus é o centro da nossa vida. Aquela multidão que tinha visto Jesus alimentar aquele monte de gente, ainda pede mais milagres. Quer dizer, eles já tinham visto aquilo tudo, aquela hora eles já deviam saber que Jesus tinha andado por cima da água, aqui é suposição minha, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar isso. E eles falam assim, mas se o senhor quer que crê no Senhor, qual é o milagre que o senhor vai fazer? Alimentar 5.000 não servia. Para mim, aqui eles estavam tentando dar o golpe, vai que cola, né? Jesus, dá mais comida para eles. Qual é o milagre que o senhor vai fazer? Olha que eles até indicam, eles falam assim, olha, Moisés no deserto deu pão para nós, o senhor vai fazer o quê? Aí Jesus vai, aproveita para dizer para o povo que aquele pão, o maná, que Israel recebeu do céu, não foi Moisés que deu, foi Deus que deu. Que era para olhar não para a dádiva, e sim para o doador, é o mesmo doador do pão da vida. É Deus que está dando aquele pão para eles no deserto, e é Deus que está dando o pão verdadeiro para eles agora. E Jesus, então, apresenta o pão verdadeiro. Jesus já disse com todas as palavras ali que ele não ia mais fazer os milagres, ele já mostrou que ele não ia mais fazer milagres ali para eles, e falou, eu sou o pão da vida, está no final do nosso texto ali. Qual é a reação deles? Versículo 41. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Enquanto estavam ganhando pão ou na expectativa de ganhar, felizes da vida. Quando Jesus demonstra que não vai dar mais nada, que eles precisavam era crer nele, eles se chateiam. E quanta gente não é assim? Quando está tudo bem, quando está tudo indo bem, nossa Jesus, o Senhor é o cara. Quando de repente acontece alguma coisa ruim, em vez da gente dizer, Senhor Jesus, o Senhor é o cara para resolver a situação. Estou aqui humildemente pedindo, me ajuda, me socorre, me perdoa, me ampara. Muita gente vira as costas e diz, não quer mais nada comigo, também não quero mais nada com ele. Infelizmente, na hora que Jesus não dá aquilo que a gente quer, e às vezes não é para o nosso bem, Deus sabe, a gente se chateia com Jesus. Ele não veio para isso, repito o que eu já disse lá já no início, ele não veio para ser o nosso solucionador de problemas nesse mundo. Muitas pessoas há por aí que querem apenas Deus para bênçãos materiais, mas não querem saber da salvação eterna. Vão a cultos de curas, de milagres, correntes de oração, e o povo é criativo demais para inventar esses nomes. É nome atrás de nome, semana dos milagres, a quarta de não sei o que lá, a quarta de não sei o que, e vão, trabalhando para coisas que se estragam, dentro de locais que chamam de igreja, que deveria apontar para o Salvador Jesus. Porque pode ser que um de vocês fique milionário, que Deus abençoe, que fosse todos, e que se lembrasse de Deus e de tantas igrejas que precisam aí, e ofertassem dignamente, porque afinal de contas, Deus abençoou. Mas e se de repente, ficasse pobre de novo? Aí Jesus já não serve mais? Apóstolo Paulo diria assim, eu aprendi o que é estar satisfeito em toda e qualquer situação, aprendi a viver com mais do que eu preciso e aprendi a viver com nada. Em tudo eu louvo o Senhor, em tudo eu dou graças ao Senhor. Muitas pessoas querem de Deus apenas bênçãos materiais, e isso é esperar muito pouco de Jesus Cristo. Jesus veio para dar a vida eterna.
para dar a salvação, morrendo em nosso lugar. Então, quanto a nós, importa permanecer em Cristo, nos alimentando com a sua palavra, com a Santa Ceia, nunca descuidando daqueles que nos são próximos, para que também tenham a oportunidade de estar em Cristo. Infelizmente, a gente não pode abrir a cabeça da pessoa e fazer crer, mas falar de Jesus, viver em Jesus e demonstrar Jesus para as pessoas a gente pode. Aí o Espírito Santo vai agir. E Jesus diz: aqueles que o Pai trouxer para mim, nenhum eu vou lançar fora. Nós não sabemos quem vai rejeitar Jesus. A gente nunca sabe quem é que vai rejeitar Jesus, ou quem vai crer na sua palavra. Por isso importa que nós falemos de Jesus a todos quantos tivermos oportunidade. O Espírito Santo vai se encarregar, essa obra é dele, de fazer crer. Não é minha, não é de vocês. A obra de fazer crer é do Espírito Santo. Então, aqui podia ser o tema, né? Não sejamos cristãos desnutridos. Acho que esse dava um bom tema, podia ter posto ali. Não sejamos cristãos desnutridos. Nós não sabemos os dias que estão para a nossa frente, como é que vai ser. Mas vocês têm a palavra de Deus em casa. Não tem? Não tem a palavra de Deus em casa? Tem que ter. Vocês têm Bíblia. Vocês têm as mensagens que eu mando todos os dias. E que eu vejo lá todos os dias, tem 12 pessoas que assistem. 13. Quando dá muito, dá 20. Não estou cobrando que assistam. Leiam vocês mesmos a Bíblia de vocês. Só estou dizendo que a gente dá oportunidade, todas quantas forem. Se precisarem ainda de algo específico, eu estou aí. Pastor, ora comigo que eu estou precisando muito de oração hoje. Igual a gente vai orar daqui a pouquinho pelo nosso pastor Roberto e sua saúde, que se agravou na última semana. Então não sejamos desnutridos. Leiam a palavra de Deus, estudem. Nem todos vocês têm o privilégio que eu tenho de estar extremamente ocupado com a palavra de Deus. Muitos de vocês precisam passar o dia fora, chega de noite às vezes cansado, mas não deixa de fazer uma devoção, de falar com Deus em oração, de conversar com Deus e falar: Senhor, apesar de todos os perigos deste dia, eu estou aqui em casa de novo, vou tomar um banho, vou poder descansar, vou ter uma noite abençoada, o Senhor abençoa, para amanhã começar tudo de novo, com a tua bênção. Nunca deixem de falar com Deus. Nunca deixem de mostrar aos filhos de vocês como é importante falar com Deus. Muitas pessoas lamentam que seus filhos se afastaram de Deus, mas nunca pararam para ensinar o menino a fazer uma oração. Nunca pararam para estar com as crianças. Não estou dizendo que isso é certeza de que depois eles vão permanecer na igreja. O diabo ataca de todos os lados e vai querer tirar as pessoas de todos os jeitos. Mas é um bom caminho para permanecer. Então não sejamos desnutridos e vamos levar a palavra, esse alimento, a muitas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.